Certamente a Bíblia é o livro mais misterioso do mundo. Nela está contida histórias incríveis que aconteceram no passado, e que marcaram todas as gerações. Por esse motivo, hoje vou trazer para você 6 grandes fenômenos que já aconteceram na história da humanidade. Primeiro fenômeno: o mar se abre ao meio. Há muito tempo atrás Deus havia prometido para Abraão uma terra que mana mel e leite, e que sua descendência fosse tão abençoada e numerosa como as estrelas no céu. Anos se passaram e então nasceu um homem chamado Moisés. Moisés cresceu e então Deus falou com ele através de uma sarça ardente em fogo, dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então Moisés foi falar com o Faraó, mas Faraó não libertou os hebreus. Então Deus mandou várias pragas para o Egito. Até que um dia Faraó se cansou das pragas e resolveu libertar os escravos. Quando o povo estava no caminho rumo ao deserto, atrás vinha o Faraó com o seu exército, e na frente do povo estava o mar. O povo estava sem saída. Então Deus mandou que Moisés estendesse o cajado sobre o mar. Quando fez isso, Deus trouxe um grande vento oriental. As águas do mar foram divididas e retidas em ambos os lados. Então o povo de Deus atravessou o mar em terra seca. Levou horas para as milhões de pessoas passarem a salvo com todos os animais. O Faraó e seu exército vinham logo atrás. Foi então que Deus mandou Moisés estender o seu cajado sobre o mar. Quando Moisés fez isso, as muralhas de água voltaram e cobriram os egípcios e seus carros. Todas as pessoas do exército que haviam ido atrás dos hebreus morreram. Nenhum dos egípcios escapou com vida. Deus mostrou seu grande poder, e essa foi a libertação do povo das mãos do Faraó. Você acha que um animal pode falar? Provavelmente você irá dizer que os animais não podem falar, mas a Bíblia conta que uma vez uma jumenta falou com um homem. Um homem chamado Balaão estava numa missão de amaldiçoar os israelitas. Balaão estava andando com a sua jumenta, mas Deus não quis que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Por isso mandou um anjo com uma longa espada para impedir Balaão no meio do caminho. Mas ele não viu o anjo, mas a sua jumenta viu o anjo. Por isso ela procurou desviar-se do anjo e então deitou-se no chão. Balaão ficou zangado e bateu na jumenta com uma vara. Deus fez então que Balaão ouvisse a sua jumenta falar. O que lhe fiz para você me bater? Perguntou a jumenta. Você me fez de tolo, respondeu Balaão. Se tivesse uma espada eu a mataria. Já fiz isso antes? Perguntou a jumenta. Não, respondeu Balaão. Então Deus deixou Balaão ver o anjo com a espada parado no caminho. O anjo disse: vim impedir-lhe no caminho, porque não deve ir para amaldiçoar Israel. Se sua jumenta não se tivesse desviado, eu já o teria matado, mas sem ferir sua jumenta. Balaão disse: pequei, eu não sabia que você estava parado no caminho. E então o anjo deixou Balaão seguir. Essa história se encontra no livro de Números. Terceira história: a fornalha de fogo. Na antiga Babilônia havia um rei muito poderoso. Seu nome era Nabucodonosor. Um dia ele mandou fazer uma estátua enorme toda de ouro. O rei convidou todas as pessoas, principalmente os governantes, todos deveriam se ajoelhar. No sinal dos instrumentos. Quem não cumprisse a ordem seria lançado numa fornalha ardente. Quando saiu a ordem, e quando tocaram as trombetas, todos os homens de todos os povos e línguas e nações prostraram-se, e adoraram a imagem de ouro. Naquele mesmo local estavam 3 jovens judeus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses foram fiéis a Deus e não se prostraram à imagem de ouro. Essa atitude dos jovens chamou a atenção de todos. O rei logo percebeu e ficou com muita raiva. O rei logo mandou trazer os jovens à sua presença, e perguntou: é verdade que vocês não adoram meus deuses, nem se curvaram diante da estátua que mandei fazer? Continuou o rei a falar. Quero ver que Deus vai vos livrar das minhas mãos. Então eles responderam: não precisamos nos defender diante de ti. Só há um Deus verdadeiro e só nos curvaremos diante deste Deus. Se ele quiser nos livrará das tuas mãos. Se ele não quiser, ainda assim, só prestaremos culto a ele. O rei ficou com mais raiva e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que de costume. Ordenou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem os 3 e os jogassem na fornalha em chamas. Os 3 amigos foram amarrados. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram jogá-los na fornalha não aguentaram as chamas da fornalha e morreram ali mesmo. Sadraque, Mesaque e Abednego, porém,
caíram dentro da fornalha. Logo depois, Nabucodonosor viu algo que não conseguia acreditar. Perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que jogamos na fornalha? Vocês também veem 4 homens passeando livres? Eles responderam: sim, ó rei, e o quarto parece um deus. E então os jovens saíram da fornalha e em nada foram atingidos, nem cheiro de fogo havia neles. Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois enviou seu anjo para livrá-los do fogo. Estes homens valentes desafiaram a ordem do rei e preferiram abrir mão de suas vidas do que adorar outro Deus. Esses jovens nos mostraram que sempre devemos confiar em Deus. Quarta história: Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era justo e próspero. O rei da Babilônia daquela época se chamava Dário. O rei escolheu Daniel para ser um governante do reino. Por isso uns homens no reino ficaram com inveja de Daniel. Eles foram ao rei e disseram: concordamos, rei, que deve fazer uma lei dizendo que, por 30 dias ninguém deve orar a outro deus ou homem, mas só a você, ó rei. Quem desobedecer deve ser jogado aos leões. O rei não sabia por que queriam essa lei, mas achou que era boa ideia, e fez escrever essa lei. Então não podia mais ser anulada. Quando Daniel soube da lei, foi para sua casa e orou assim como sempre. Os homens mal sabiam que Daniel não ia parar de orar a Deus. E ficaram contentes, porque o plano de se livrarem de Daniel estava funcionando. Quando o rei soube por que os homens queriam esta lei, ficou muito triste. Mas não pôde anular a lei e por isso mandou Daniel ser lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: espero que seu Deus a quem você serve o salve. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei ficou tão perturbado que nem dormiu naquela noite. De manhã foi correndo à cova dos leões. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Então foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. O que devemos aprender com essa história é que Deus é justiça, e nenhum mal acontecerá com aqueles que o amam. E aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Amém. Quinta incrível história: a multiplicação de pães e peixes. Jesus estava no mar da Galileia, e uma grande multidão lhe seguia. Os discípulos começaram a ficar preocupados, então pediram que Jesus falasse para eles voltarem para suas casas. Mas Jesus disse: deem vocês comida a eles. Só que ninguém tinha levado tanto alimento assim, que pudesse alimentar tanta gente. Os discípulos começaram a andar pela multidão procurando por comida, mas o que encontraram foi só um menino, que tinha em seu cestinho apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo era tudo que o menino tinha, e ele decidiu entregar o que tinha para Jesus. Jesus disse para o povo se sentar. Então pegou os pães e os peixinhos, olhou para o céu, deu graças por eles, e partindo os entregou aos discípulos, que foram distribuindo para aquela multidão, de mais de 5.000 pessoas. Jesus realizou uma segunda multiplicação de pães e peixes. Porque para Deus nada é impossível. Última história: a maior vitória de todos os tempos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus aqui na terra viveu como homem, era plenamente homem e completamente Deus, era tentado por Satanás, mas nunca pecou, nos ensinou que somos salvos pela graça, por meio da fé. E então Jesus foi levado para a cruz. E então a profecia se cumpriu, Jesus ressuscitou ao 3º dia. A maior vitória de todos os tempos foi a ressurreição de Jesus Cristo sobre a morte. Nos trouxe esperança, esperança de um futuro melhor, de uma vida após a morte.
Então pessoal, valeu, graça e paz a todos. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal. Só lembrando, eu mudei o nome do canal. Então valeu, até a próxima.